O Entender o Direito de hoje vai tratar de uma questão polêmica, a questão de gênero e o ambiente de trabalho. A questão de gênero por si só já gera uma série de polêmicas. Todo mundo sabe que a orientação sexual tem sua forma de expressão. E aí você tem no ambiente de trabalho algumas resistências em relação a isso. O nosso convidado para tratar desse tema é o mestre em Direito da Personalidade, Alisson Rosa. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre gênero e trabalho. E vamos conversar agora sobre a questão de gênero e o ambiente de trabalho. Já está aqui comigo no estúdio, estou entendendo direito, Alisson Rosa. Alisson, bem-vindo à Unicesumar, à TV Unicesumar, ao Entendendo Direito. Obrigado, Gilson, obrigado pela oportunidade de estar com você e falar desse tema tão sério, tão atual, que todos nós vivemos em nossos ambientes sociais e também, como não podia ser diferente, o ambiente de trabalho, onde nós passamos a maior parte dos nossos dias. Né? Agora, o que te levou, Alisson, a pesquisar essa questão de gênero e ambiente de trabalho? Bem, a problematização, a curiosidade e a solução disso, ela nasce das relações trabalhistas. Como o empregador, como o empresário, como a sociedade, né, como as corporações têm que se organizar para que, diante dessa realidade, possam desenvolver os seus potenciais, desenvolver as suas atividades, os seus negócios da melhor forma possível e, principalmente, não venham sofrer ações por discriminação quanto ao gênero na Justiça do Trabalho, pois isso é uma realidade que não tem como mudá-la. Agora, a legislação trabalhista nunca previu isso, né? Se você pegar a CLT, da década de 1940, isso nunca foi uma preocupação na CLT. Isso foi incorporado agora, nessa Constituição, ou seja, a legislação trabalhista, ela incorpora, de certa forma, os avanços que a legislação tem em relação à questão de gênero, de orientação sexual. Na verdade, se nós puxarmos historicamente a legislação, não há pontualmente uma diferenciação. Né? Sempre houve, de forma aceitável, uma discriminação contra a mulher, que graças a Deus foi vencida. Né? E hoje a Constituição ela trata que os homens e mulheres são iguais, todos são iguais quanto ao gênero, mas o legislador constituinte originário, quando previu que todos são iguais quanto ao gênero, ele via o homem e a mulher, né? Dentro da heterossexualidade, da heteronormatividade. O homoafetivo não? Não, pois era uma discussão, era um assunto velado. Sempre existiu, só que era velado socialmente, culturalmente, religiosamente. O que abria espaço até para atitudes preconceituosas dentro do trabalho, como demissões, por exemplo. Exato. Né? Hoje, menos de 150 anos depois, ainda temos a questão do preconceito quanto à raça, que não tem como negar que ela ainda existe. Então, mas o direito, ele evolui, ele caminha por isso, porque a forma que está escrito, ela vai abrangendo, ela vai acolhendo a evolução social. Por isso que o direito é uma ciência social. Né? E hoje, com essa realidade, a lei fala que você não pode discriminar de maneira genérica, e isso abrange, isso acolhe a pessoa que não segue uma heteronormatividade. Agora, dentro do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, esse tipo de questão, quando ela emerge, vai para a Justiça de Trabalho, já é tratada hoje? A gente tem hoje processos trabalhistas que envolvem essa questão do gênero, principalmente quando se fala de homoafetivo? Sim, né? Porque a Justiça ela vai acolher os casos de preconceito. Né? Nós sabemos que a questão da mulher grávida já foi um fato de preconceito, por isso a legislação hoje é rigorosa quanto à demissão da mulher grávida. A questão do negro, por questões religiosas, por mais que se tente não tocar no assunto, é uma questão muito séria, muito atual, que também a Justiça protege. Então, qualquer tipo de discriminação. E a discriminação quanto à orientação sexual não é diferente. E como as pessoas vão perdendo o medo de se assumirem como não heteronormativos, elas têm a coragem de se expor à justiça, de se expor à sociedade, de se expor a um advogado e lutar pelos seus direitos, ou seja, ser compensado moralmente e às vezes até materialmente pelo dano que sofreram em decorrência deste preconceito. E parece que a relação de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, há um desconhecimento muito grande disso. A gente naturaliza certos tipos de comportamento no trabalho e acredita que isso não vai trazer nenhum efeito, no caso, por exemplo, de um processo
de danos morais para alguém que dentro do trabalho foi discriminado, ou de assédio moral, por exemplo. É necessário que as pessoas tenham consciência disso, que você que estudou isso no mestrado. A gente tem uma sociedade que desconhece que em certos lugares, onde você acha que pode tratar com naturalidade ou pode colocar o preconceito acima de tudo, tem que se tomar um pouco de cuidado. Sim, alguns hábitos que tínhamos, né? Aquelas piadinhas de mau gosto da mulher, do português, do negro, do homossexual, são coisas que não cabem mais em nossa sociedade. Além de piadinhas de péssimo gosto, são piadinhas agressivas, piadinhas assim que machucam, que ferem, né? Que desrespeitam o ser humano na sua dignidade, no seu direito de personalidade. E por isso o tema dentro da linha de mestrado aqui da casa, certo? Então nós temos que entender o seguinte: hoje as nossas relações profissionais e pessoais, elas têm que estar acima da orientação sexual, dos órgãos genitais, da postura sexual das pessoas. A postura profissional, o comportamento, a retidão, a busca de resultados e satisfação do empregador, essa é a meta. Eu sou seu amigo, amigo de fulano, de Beltrano, não por causa do corpo, não por causa dos órgãos, não por causa da postura. Eu sou seu amigo porque você é uma pessoa de bem, porque você me traz bem, porque você me faz bem, você me acresce. Né? É aí que a gente teria, de certa forma, uma superação do preconceito dentro do trabalho, que é um dos ambientes mais difíceis, pode parecer que não, de se superar o preconceito. E muita gente acaba sofrendo discriminação e limitação no trabalho exatamente por causa dessa questão de gênero. Daqui a pouquinho eu volto para falar com Alisson Rosa. Estamos conversando sobre questão de gênero, preconceito e trabalho. Daqui a pouquinho, Entendendo o Direito. O Entender o Direito está conversando sobre questão de gênero e ambiente de trabalho. Estamos falando principalmente das pessoas que têm uma orientação sexual, homossexual e que dentro do ambiente de trabalho sofrem discriminação. Mas eu queria comentar um pouquinho com você agora os casos em que a discriminação ocorre. Quando a gente fala de discriminação dentro do ambiente de trabalho, você terminou o primeiro bloco falando de piadinhas de mau gosto, que envolvem mulher, questões raciais, questões de nacionalidade, envolve a questão da homossexualidade. Quando você pensa no ambiente de trabalho, a questão da homossexualidade, quais são os casos que você observa em que isso acontece? Bem, a empresa, a relação empregador-empregado, ela começa na fase pré-contratual, contratual e pós, e continua mesmo após a relação contratual. Então, essa discriminação, muitas vezes, ela já começa na fase pré-contratual. Óbvio, né? Quando você fala fase pré-contratual, você está na entrevista de seleção, processo seletivo, análise de currículo, né? Nós sabemos hoje que os empregadores, o RH, ele vai fazer uma pesquisa nas redes sociais quanto ao comportamento, quanto à vida do candidato que pleiteia ali o emprego. Então, se o empregador, se o contratante, ele não contrata fulano por questões preconceituosas, é um ato de discriminação. Claro que isso é muito difícil de ser provado e até mesmo detectado, né? Porque a vítima ou a pessoa que não é contratada, não me contratou porque eu sou alto, porque eu sou magro, porque eu sou X ou porque eu sou Y. Né? Quem sai perdendo sempre quer se vitimizar e às vezes, injustamente ou não, acaba falando, mas não tem provas quanto a isso. Na relação de trabalho, esse preconceito vai também se gerando quando eu não trato de forma igual as pessoas porque simplesmente da orientação sexual dela. E pós-contratual mesmo, que já com o término da relação, eu denigre a imagem da pessoa, eu não indique ou tenha dedos por causa da orientação. Claro, isso é muito difícil de ser provado. Né? A forma que o empregador vai se cuidar, vai se cercar para que ele não seja condenado ou para que esse indício não seja facilmente perceptível, é mantendo uma relação meramente objetiva. Deixa eu fazer uma pergunta. Dessa questão da entrevista para conseguir um emprego, tá? Eu estou fazendo a entrevista de seleção. Alguém tem o direito de perguntar da orientação sexual de quem você está entrevistando ou não? Isso é uma questão privada e em momento algum numa empresa isso pode ser citado? Jamais, porque se a atividade, se o cargo não tem problema nenhum quanto ao gênero, se eu vou contratar uma pessoa para cuidar de uma sauna feminina, vai ser vendedora de uma loja de roupas femininas, o gênero importa. Isso não é discriminação, né?
Então, se você vai contratar uma pessoa para cuidar de um ambiente masculino e coisas próprias, lógico, isso não é discriminatório. Agora, se é uma fábrica, uma indústria ou um comércio onde não leva assim, não é a essência aquele público-alvo, qualquer pergunta dessa natureza é discriminatória. O que acontecia aí na década de 90 se a mulher era casada ou não. Pois o fato de ela ser casada poderia ficar grávida, o que comprometeria a produtividade e outros problemas naturais aí do dia a dia da mulher casada, que eventualmente ela não produziria como uma solteira. E assim por diante. Como preconceito, por exemplo, na própria relação de trabalho. Quando você está empregado e, de repente, você acaba sendo exposto à sua orientação sexual e você passa a ter nos seus parceiros de trabalho, seus colegas de trabalho, algum tipo de mudança de comportamento. Como você mesmo falou, é difícil de provar, mas isso ocorre. Quer dizer, a coisa acontece muito mais quando você está trabalhando do que na seleção. Porque o ser humano é um ser complicado, né? É um ser que sofre, que tem dificuldade de lidar com o novo, com aquilo que é diferente, né? Sem entrar muito nessa seara, e muitas vezes o discriminador, o preconceituoso, ele tem um comportamento, ele tem uma orientação igual da vítima. Mas o que acontece? Para não assumir o seu comportamento, ele discrimina, ele violenta, ele humilha, né? Mas aí não é uma seara mais da área da psicologia, da sociologia, mas é sabido isso. Então, que é o mais grave, né? Por não assumir o meu eu discrimino e violento o outro. No país, no Brasil, por exemplo, que é um país que tem aí um certo culto ao futebol, e o futebol sempre está vinculado à figura do homem, à figura da masculinidade. E nós sabemos de jogadores que têm uma orientação sexual, né? Que não é hétero, é homo, e que sofrem discriminação nesse sentido. Nós estamos diante de um impasse que vai ainda afetar muita gente, quer dizer, vai ser muito difícil, como você falou, de ter medo do novo. Em alguns ambientes de trabalho é muito mais difícil romper esse preconceito no próprio perfil do trabalho. Sim, porque nós trazemos na nossa herança cultural, genética, histórica, o quê? Que a segmentação de algumas atividades. Então, o futebol seria um esporte masculino. Em contrapartida, quando nós olhamos para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Canadá, são esportes eminentemente femininos, né? E aquela história, se o fulano pratica bem aquele esporte, se ele desenvolve com maestria e atende aos fins do empregador dele, o que ele faz fora do expediente, o que ele faz em quatro paredes, eu não tenho nada a ver com isso. Ele produz, ele dá o resultado que o empregador dele espera, ganha por isso, atende, não só no futebol, mas de maneira geral, não macula a imagem do empregador, porque muitos empregados maculam a imagem do seu empregador, isso é uma outra questão, né? A questão do cara estar no bar bebendo, com o uniforme da empresa. Então, se a relação trabalhista dele está coerente, o que ele faz, se ele faz ou deixa de fazer, a sociedade, o empregador, não tem nada a ver com isso. Aí nós estamos diante de um impasse também que é a vida privada e a vida pública. Numa sociedade onde as pessoas são expostas constantemente, né, na sua vida privada, ao ambiente público, ainda mais com as redes sociais. Nosso último bloco com o Alisson, nós vamos conversar um pouquinho nesse mundo, com tecnologia, com internet, onde essas questões são discutidas o tempo todo. Como fica a questão de gênero, o trabalho, quando a nossa vida pessoal muitas vezes é divulgada, difundida. Isso pode se transformar num instrumento de preconceito, por exemplo? Daqui a pouco a gente volta. O Entender o Direito de hoje está conversando sobre gênero e trabalho. E nós vamos conversar nesse nosso último bloco, começar a nossa conversa com o Alisson Rosa, sobre a internet, os meios de comunicação que nós temos, e no caso da internet, as páginas sociais, onde as pessoas se expõem constantemente, inclusive sua particularidade, e divulgam ela. Para alguns é uma forma de fazer propaganda pessoal, mas em alguns casos, quando se vaza certas informações, pode se transformar numa arma para quem quer discriminar. Alisson, nós estamos conversando sobre o futebol no final do nosso segundo bloco, e a gente falava que o futebol é um esporte tido culturalmente como tipicamente masculino, hétero, mas ao mesmo tempo a gente tem jogadores, né, que já começam a assumir sua heterossexualidade. E você falava, antes da gente entrar na entrevista, que tem jogadores, por exemplo, que gostam de expor sua heterossexualidade. Gostam de expor, por exemplo, fotografias com mulheres. Só que essa mesma pessoa discrimina se alguém fizer o oposto enquanto homem.
É a hora que a gente tem que colocar o pessoal, a vida privada, na vida privada, e tirar ela do ambiente de trabalho. Como fazer isso? Da verdade, hoje com essa superexposição, com as redes sociais, com essa mídia sensacionalista e sedenta por vender, né? Os famosos tabloides ingleses que nós achávamos que nunca chegaram aqui, já chegaram, né? Por meio mais rápido que a internet. A gente tem que entender o seguinte: as pessoas, elas são muito mais que a sua sexualidade. As pessoas, elas são pessoas como um todo. E como eu muito gosto da frase, né? O essencial é invisível aos olhos. Então, o que a pessoa faz, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, numa relação, socialmente, nós não temos que julgá-la, nós não temos que compará-la, nós não temos que nos preocuparmos com isso. Nós temos que olhá-las além da aparência. Uhum. Agora, numa relação de trabalho, essa exposição, ela pode trazer prejuízo na relação empregatícia, na relação profissional. Então, se uma atriz se expõe, nós sabemos que muitas ou muitos se expõem, por quê? Porque isso gera dinheiro, isso gera imagem, isso gera propaganda. E isso faz bem para todo mundo. Mas é um público específico, não a todos nós. Exato. Em contrapartida, tem pessoas que, ao se exporem, expõem as marcas que elas trazem. E expondo as marcas, os seus patrocinadores, vão trazer prejuízo. E no caso do emprego, por exemplo, eu tenho um vínculo com empresas. Né? Algumas pessoas olham para a gente e enxergam a empresa que a gente trabalha. Exato. Aí o risco que a gente tem, porque a gente fala, eu não sou um Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, eu não sou um grande ator, eu não tenho que ficar me preocupando. Nós temos que nos preocupar também, quando você tem uma vida pessoal, se preocupar com a sua vida profissional. Existe uma hora em que você tem que tomar cuidado para você não transformar a sua empresa numa exposição junto com você? Sim, porque nós somos aquilo que nos vem, nós somos uma imagem. Né? A imagem do Gilson, a minha imagem, ela sempre vem vinculada com a minha esposa, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, com a honra do nome da família. Uhum. Tudo isso pode ser posto por água abaixo se eu não mostrar uma imagem que a sociedade põe como correta. E a imagem da empresa que eu trabalho também, porque eu uso um uniforme, assim como isso vai me trazer sucesso, vai me trazer frutos, também pode me trazer dissabores. E o empregador tem todo o direito, não pelo preconceito, né? Porque é o que eu falo, isso aí independente de eu ser hétero ou ser homo. Eu posso ser um hétero, né? Eu sou hétero, e se eu tiver uma postura desregrada sexualmente, isso vai também denigrir a imagem. Né? Ninguém pode ser, não vamos ficar com tabus. Né? No caso da mulher, mantenha a sua heterossexualidade, a sua liberdade, os homens também. Graças a Deus as mulheres alcançaram isso, mas isso não pode ser exposto ou disposto de tal forma que manche um conceito social que venha trazer prejuízo. Ou seja, no caso da homossexualidade não tem nenhum ato imoral nisso. Nenhum. É a exposição da vida pessoal que independente de ser hétero ou ser homem. Exatamente. Né? Seja uma questão aí sendo mais gravoso, a questão da própria criminalidade, né? Porque aí fugimos um pouco da sexualidade, mas entramos na questão da imagem. Né? O cara foi pego roubando, membro de uma facção criminosa, né? Uhum. E isso vai manchar a imagem da empresa, daquele que ele leva, porque nós passamos a maior parte do nosso dia no nosso ambiente de trabalho. E querendo ou não, a nossa cultura social, ela mistura junto com a cultura empresarial, e no mundo capitalista que nós vivemos, né, todos nós, graças a Deus, com algumas porcentagens aí, que não têm emprego, mas estão procurando, todo mundo quer estar vinculado a um nome de uma empresa. Olha, e isso tem reflexo de mão dupla, né? Eu queria fechar nossa conversa com uma pergunta que envolve aparentemente dois ambientes, mas eu calculo que você que estuda esse fenômeno tem aí um posicionamento interessante sobre isso. Por exemplo, a gente tem nas empresas os estatutos das empresas. Empresas têm suas regras, seus códigos de ética. Como também nós tivemos uma discussão muito recente sobre o Plano Nacional de Educação e os planos municipais de educação. Você falou muito da questão de gênero, tirar a questão do preconceito de gênero, porque é contra todo o preconceito, já estaria embutido o gênero. Você acha que as empresas
e pensando também as escolas, mas no caso das empresas, elas deveriam colocar dentro de um estatuto, de uma regra interna, essa questão do gênero? Elas deveriam deixar bem claro essa questão ou não? Olha, eu acho que tem que deixar claro, seja na escola, seja no ambiente de trabalho ou para os nossos filhos, você é uma pessoa. Você é muito mais do que a sua aparência. Você é muito mais do que ter uma perna a mais, uma perna a menos. Você é muito mais que a cor da sua pele. Você é muito mais que o seu órgão genital. Você é muito mais do que o seu comportamento sexual. Entendeu? Você reflete muito mais. E é isso que vale. E é isso que as pessoas têm que entender, né? Não tem como fugir de alguns conceitos históricos, mas é isso que as pessoas têm que entender. Então, não importa se você tem duas mães, se você tem dois pais, se você é assim, se você é assado, porque você é muito mais do que isso. Você é o que você é por dentro. É aquilo que te faz ser melhor. É aquilo que te faz ser belo, que é o seu interior. Ou seja, a qualidade humana não passa por esses rótulos que a gente tem. Não passa. Né? O nosso maior problema, ou a nossa dificuldade, é que até a década de 20 do século passado, não se discutia preconceito, por quê? Porque tinha-se, claro, raças superiores e raças inferiores. Com a quebra desse paradigma, o ser humano sofre em lidar com o que é diferente. E por isso fica com essas picuinhas, porque ele não olha a essência, né? Não olha o principal. Não olha que todos nós somos irmãos, que nós todos somos iguais, que nada, absolutamente nada, me faz ser melhor que alguém e absolutamente nada faz o outro ser pior ou melhor do que eu. É isso que a sociedade tem que entender. Conversei com o Alisson Rosa, conversamos sobre gênero e trabalho. Nós falamos sobre um tema polêmico, mas é importante as pessoas saberem ter conduta diante do outro. Respeitar o ser humano acima de tudo. Alisson, muito obrigado pela sua presença aqui no Entendendo Direito. Eu que agradeço a oportunidade e realmente é empolgante falar disso, porque esse século ainda que temos que trilhar, diante desses problemas ambientais, sociais, ecológicos como um todo, o ser humano só vai conseguir, políticos, né, só vai conseguir vencer isso e entender isso quando ele entender que todos somos iguais, que eu não posso destruir a natureza porque eu tenho pessoas iguais a mim. Eu não posso roubar o dinheiro público porque eu tenho pessoas iguais a mim que também têm que ter acesso. Essa é a grande essência que temos que difundir, que divulgar. Por isso que o Entendendo Direito tem a obrigação, não só de divulgar os direitos e os deveres, mas também uma postura ética do cidadão diante de temas que muitas vezes, por falta de esclarecimento, e o Alisson esclareceu muito aqui, acabam tendo ações preconceituosas. Em vez de lutarmos pela solução, acabamos aprofundando ou potencializando os problemas. Até o nosso próximo programa.